Oi! Hoje é a resenha do conto A Morte de DJ em Paris, de Roberto Drummond. Correu em vários jornais de Paris a notícia do julgamento da morte de um brasileiro, conhecido por DJ, um homem em torno de 45 ou 29 anos, dependendo do horário. Muitas testemunhas foram convocadas para depor, mas um detalhe muito importante que quem estava sendo julgado, o réu, era o próprio DJ, o morto. Bom, se você não entendeu, eu também não vou explicar, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. A Morte de DJ em Paris foi publicado por Roberto Drummond em 1975, ou, para ser um pouco mais preciso, já que foi um livro reeditado, a origem foi em 1971, tanto que há muitas referências ao ano de 69 aqui neste conto. E o que é importante destacar nesse texto é que o autor, através dele, na verdade, lá no livro onde foi publicado esse conto, uma antologia de contos, que também é homônima, ele buscava uma nova forma de literatura que ele batizou de literatura pop, com fortes influências da arte pop. E isso fica muito evidente quando a gente observa o formato do texto. Ele não é tradicional, justamente o que o Drummond queria fugir. Ele é cheio de recortes e, por exemplo, dividido em 7 atos, que são basicamente as testemunhas que vão aparecendo ali no julgamento. E há também uma coisa curiosa, como a inserção de trechos de letras de músicas aqui e ali espalhados pelos parágrafos, sem muita ordem exata. De repente, plum, estoura uma letra de música, um trechinho. E se você for analisar todo o texto do conto, ele é muito fragmentado. Às vezes você até pensa que a partir de um novo ato você vai ver a visão daquela testemunha ali, mas não, na verdade retorna para o DJ ou para algum amigo dele, ou até para uma irmã que participa ali daquela situação de rememorar quem era o DJ. E sim, DJ era um fascinado por Paris, pela França. Ele, um mineirinho que tinha como musa a mulher ideal, o que ele chamava de mulher azul. Talvez o conceito que ele inventou para definir uma mulher é perfeita, ou então uma bela viagem dele. Porque sim, esse conto aqui do Roberto Drummond esbarra muito na fantasia. Eu comentei ali na abertura que ele, ora tem 45 anos e também 29 anos, depende da situação. E sim, não é uma coisa de comportamento, realmente ele muda de idade. Isso é pura fantasia, né? É muito mais que modernismo. Falando nisso, o objetivo ali do Roberto Drummond é escapar das definições de modernidade, da literatura moderna. Isso é um pós-modernismo que ele está criando ali com aquele conto, ou melhor, com um conjunto de contos que ele também batizou de A Morte de DJ em Paris. E isso ele estendeu por mais outros 4 livros, o que ele chamou de Ciclo da Coca-Cola. Agora é curioso lembrar que quando você pensa no nome de Roberto Drummond, você lembra de uma outra obra muito famosa, a Hilda Furacão, que inclusive já teve uma adaptação para a TV, cerca de, acho que 7 anos depois do seu lançamento. Mas é uma obra mais normal, mais que se pode chamar de moderna, fugindo do experimentalismo que ele fez ali nos seus primeiros trabalhos. Curioso isso. Às vezes um artista que tenta muito inovar acaba sendo lembrado por obras mais tradicionais, que foi o caso de Hilda Furacão. O maior destaque aqui do conto é a procura, a obsessão de DJ pela mulher
azul, uma certa ironia em dizer que sim, no Brasil existem mulheres bonitas, mas as mais interessantes, as mais femininas, com certeza só lá em Paris, onde você pode realmente encontrar uma legítima mulher azul, femme bleue. Aliás, é um grande mistério que sustenta o texto. Permanece a curiosidade no leitor em saber exatamente o que é a mulher azul, uma melhor definição do que ela possa ser. Inclusive se a mulher que ele procura de fato vai aparecer ou não na história. Falando um pouco sobre esse estilo que o Roberto Drummond tentou criar neste conto e nos demais, inclusive nos demais livros, a literatura pop, a gente tem que destacar que há muito produtos indicados aqui no texto. A toda hora ele faz referência de Coca-Cola, faz referência de cigarros, evidenciando uma certa necessidade de consumo das coisas. Talvez por aí também a gente possa entender o seu fascínio pela mulher azul. Ela pode ser, na verdade, um produto de consumo daquela sociedade, de uma sociedade pós-moderna. Seria uma leitura bem interessante para entender esse fascínio tremendo dele. Ou seja, no final das contas, o que ele tanto deseja não é dele, apenas fruto de uma propaganda que ele acreditou ser honesta. As melhores mulheres você encontra em Paris. Minha avaliação do conto. Se eu disser que eu gostei, eu posso estar mentindo muito, porque na verdade na minha primeira leitura aqui do texto eu me senti muito incomodado sem entender praticamente nada. Inclusive me senti numa outra experiência quase do mesmo nível quando eu assisti ao filme do David Lynch, Cidade dos Sonhos, onde eu estava lá na sala de cinema e só depois de meia hora ou mais, quase uma hora para ser exato, que eu comecei a juntar um ponto com outro e começar a formar uma história de tão fragmentado as situações que eram apresentadas ali na minha frente. E foi o que aconteceu aqui também. Os tais 7 atos que aparecem aqui no texto apenas expõem vários fragmentos do que é aquela existência ali do DJ. Muitas vezes você fica se perguntando, peraí, ele existe mesmo ou não? Inclusive se ele morreu ou não também. Não dá para ter certeza. Os personagens que aparecem ali, as testemunhas, que são seus amigos e irmã, não esclarecem muita coisa para algum entendimento do que é aquela história de fato. Eu sempre costumo dizer, toda história precisa ter um pano de fundo, não basta só um enredo, não basta existir um protagonista ali que faça alguma coisa, tenha uma ação, se desenvolva e lá no final tem alguma surpresa. Por trás de toda essa história deve existir algo mais que a gente possa destrinchar a cada vez que a gente relê o texto mais uma vez. Mas eu já considero doloroso quando é exatamente o contrário. Você precisa ler várias vezes um texto para tentar achar alguma história ali dentro, que você só fica achando de início as imagens, as várias colagens ali na tua frente. E você sempre se perguntando, tá, mas qual é a história que isso aqui quer contar? É apenas sensações que ele quer expor? No final das contas, se você não presta atenção, você não chega a lugar nenhum. E principalmente, esses tipos de texto querem de propósito confundir, o que é o caso aqui do A Morte de DJ em Paris. Mas eu posso dizer que lá no finalzinho a coisa começa a engrenar um pouco e você entende que a situação fantasiosa ali exposta durante muito tempo. Aliás, esse é o maior conto que já apareceu aqui nesse livro, são exatamente 20 páginas. Poderia ser até muito menos que isso, porque o grosso do que ele pode contar dava para ser reduzido em menos atos, já que temos 7, sei lá, uns 5, talvez até 4 atos já desse para entender a situação e já ir direto aos finalmente. Porque há realmente um finalzinho ali, só que também o final ele não determina de fato o que sempre
esteve ocorrendo. Você ainda fica com dúvida quando chega ao final, se aquilo de fato existiu. Mas isso é até fácil de perceber, porque lá nas primeiras linhas do texto já fica evidente que quem está sendo julgado ali, o réu, é o morto, né? Não é quem o matou, por exemplo. Mesmo porque você não sabe se houve um assassinato, né? Já que é um julgamento, então houve um crime. Mas não! No final das contas, você também fica em dúvida disso e chega ao final você... Mas o que aconteceu aqui? Claro que no final das contas é uma experiência interessante, é agradável, o texto é muito irônico, né? Então dá para se divertir um pouco aqui e ali, mesmo na loucura total. Mas também não dá para alegar que há muita enrolação, até desnecessária. Para você ter uma ideia, tem uma hora que começa a falar de Pelé e Garrincha, quem pode ser melhor do que os dois, e isso serve para quê? Naquele contexto, né? Muito se diz sobre o uso da ironia nos textos de Roberto Drummond. Eu não sei se eu concordo para esse conto aqui. Eu acho que esse excesso de fantasia, o excesso de imagens atrapalham a gente perceber a função da ironia no texto. Eu diria que está longe, por exemplo, da ironia mais fina do Machado de Assis, que também trabalha com umas situações absurdas, mas ele mantém praticamente uma situação. Então a gente percebe mais no desenvolvimento do texto, quando ele vai reafirmando aquela ironia sem mudar de foco. E aqui no conto A Morte de DJ em Paris, há um excesso de coisas que fazem atrapalhar a percepção da ironia. Claro, ele está sendo irônico, fazendo uma crítica aos costumes ali da sociedade. Isso é evidente, mas eu acho que não funciona muito, pelo menos para mim, né? Por essas e por outras, a viagem até que foi interessante, não foi super agradável, mas valeu a pena. Então minha nota para A Morte de DJ em Paris é 4 asteriscos. Bom, é isso. Amanhã a gente continua com mais uma resenha dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto isso, curta esse vídeo e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Imantado de Livros cresça mais um pouco. E até mais!